Uma boa tarde, a paz do Senhor a todos. Nesta tarde aqui no monte, Deus me conduziu a trazer uma passagem aos irmãos sobre um homem chamado Davi, em Atos 13:22, que nos diz assim, ó. 13:21 primeiramente, né? E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, varão da tribo de Benjamim. Todos conhecem a história. Versículo 22. E quando esse foi retirado, se levantou como rei a Davi, o qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade, segundo o coração de Deus. Como pode, né? Um homem segundo o coração de Deus. Todos conhecem a história de Davi. Todos conhecem a passagem de 2 Samuel 11, em que ele comete um adultério, né, com Betseba. Os irmãos todos conhecem, em que Natã, profeta que sucedeu a Samuel, o repreende. O fato é que depois que ele peca, né, todos sabem a história, Natã é enviado por Deus a repreender a Davi. Natã chega e usa de uma parábola, ou uma alegoria, porque ele vai dizendo que um certo homem rico tinha muitas ovelhas, né? O texto vai dizer, muitos animais, muitas ovelhas, e o pobre só tinha uma, que comia com ele, comia à mesa, em seu prato, né? Uma alegoria, porque ninguém faz isso, mas ele falava desse homem pobre, né, que tinha sua esposa, a Betseba. Todo mundo conhece a história, em que Davi, infelizmente, né, faz com que ele seja morto, tem parte em sua morte. Pois bem, quando eu quero chegar com isso? Um homem segundo o coração de Deus, né? Alguns perguntam, mas segundo o coração de Deus, e comete algo dessa magnitude, algo em que Deus proíbe? O fato é que, amados, quando ele é repreendido por Natã, ele de imediato, repito, de imediato, ele entende a gravidade do seu erro. E ele não arruma desculpas, ele simplesmente diz: eu pequei, sim, eu devo, né? Infelizmente, fui falho, né? Percebemos que quando quando Natã diz: você, este homem, ele correu um risco. Os irmãos conhecem, sabem muito bem que em 1 Samuel 25, também fala de um certo homem que não quis deixar Davi, não quis alimentar o povo, não quis alimentar os seus homens de guerra, né? Os irmãos conhecem bem. E uma certa mulher, Abigail, né, vai à frente, intercedendo, né, levando mantimentos, e Davi no 34 diz: foi Deus que te enviou, né, e evitou de cometer algo terrível. A verdade é que ele iria destruir toda a família deles. Abigail foi uma mulher sábia. Claro, logicamente, depois que morre seu esposo, Davi a toma por mulher também. Naquele tempo era permitido, mas Deus nunca assinou embaixo, né? Esse é um detalhe, nunca assinou embaixo. Mas eles tinham várias esposas naquela época. Eu quero dizer para os irmãos que Davi é um homem sanguinário, né? Tanto é que não é nem permitido construir o templo. Os irmãos sabem que Salomão, seu filho, é que constrói o templo. Deus não permitiu a ele, deu apenas o tamanho, né, as dimensões, como seria, mas Davi que constrói, que edifica, né? Ou seja, que faz com que o templo saia do papel, por assim dizer, né? Mas não deixou a Davi, segundo o seu coração. É interessante notarmos isso, né? Porque Davi tinha já prazer
Ele obedecia a Deus, mas ele tinha prazer em matar. Deus percebeu isso, que ele gostava de matar, mesmo obedecendo a Deus. Fato. Né? Mas segundo o coração de Deus. Nossa, que nome bonito, né? Quantos de nós podemos dizer que somos segundo o coração de Deus? Com nossas falhas e erros. Notem que Davi, segundo o coração de Deus, fez coisas terríveis. Mas ele reconhece. Natan correu risco, mas foi um homem que honrou, né? Honrou o propósito que tinha em sua vida, em seu coração. Sendo um homem profeta de Deus, chega e diz a você. Davi poderia dizer, não, capaz, você falando isso para mim? Você vai morrer agora. Né? Mas não. Davi honrava o ministério de Natan, reconhecia quem era Deus em sua vida, mesmo tendo essa tamanha falha que ele teve. Já Saul não, né? A diferença entre os dois é essa, né? Como foi falado de Saul também no início, em Atos 13, 21 ali, por exemplo. Saul, quando repreendido, arrumava desculpas, né? O povo trouxe, né? É comum do homem arrumar desculpas. Lá do início, Adão, quando repreendido por Deus, se comeu do fruto, a mulher que me desse para companheira. Isso é algo do homem. Deus sabe disso. Infelizmente o homem, quando eu digo homem, é uma mulher, né? Mas do homem é muito falho. Para concluir, amados, quero dizer para os irmãos que alguns pensam assim. Mas como Deus permite que Davi continue sendo rei e sendo um homem hoje, né, lembrado na Escritura Sagrada, como um homem sim segundo o seu coração, e fez tantas coisas erradas? Os irmãos sabem que o filho do pecado morre, né? Deus é perito em transformar aquilo que é errado, aquilo que é bom, em coisa certa e em coisa boa. Aquilo que não é bom, ele diz, isso é bom. Aquilo que não presta, não, isso presta. Por que quer dizer isso? Que todos nós, em nossas falhas, todos, sem exceções, algum determinado momento podemos dizer, mas se Davi fez e Deus deixou para lá, não, calma lá. A consequência de seus erros ele teve, né? Os irmãos sabem disso. Uma filha estuprada pelo próprio irmão, o filho mais velho tentando tomar o seu reino, Absalão, né? Então vemos que teve uma consequência do seu pecado, do seu erro. Perceberam? Mas ele reconhece. Salmo 51, 4. Ele reconhece que pecou sim contra Deus, tremendamente, né? Contra Deus. Ele reconhece, vejam, segundo o coração de Deus, aquele que é segundo o seu coração, ele reconhece seus erros. Às vezes conhece pessoas que dizem, mas eu posso fazer então o que eu quiser. Davi fez, arrumando desculpas, ou se Deus, por que Deus permite um homem desse, permite que ele continue sendo um homem lembrado hoje, por exemplo? Não. Se for ver na linhagem de Jesus, lá atrás, se voltar, tem a Raabe, que tinha uma vida errada, por assim dizer, né? Uma mulher que se vendia. Tá. Mas na descendência, na genealogia de Jesus, ela está lá. Você vai encontrar Ruth, né? Ruth, na descendência dela lá para trás, na sua genealogia, cometeram incesto. Uma das filhas dormindo com o próprio pai. Então veja que Deus é perito em transformar coisas que não são para serem. Eu e você no passado éramos contra o Evangelho. Quem sabe você não chega ao tamanho de ser alguém terrível, mas você era uma pessoa pecadora, uma pessoa que fazia muitas coisas erradas. E Deus transformou, te alcançou. Quem sabe você que estava assistindo tinha uma vida promíscua, quem sabe? Quem sabe você que estava assistindo fez coisas terríveis, abomináveis, e Deus te resgatou, né? Eu quero dizer para você nessa tarde que Jesus não olha para essas coisas. Jesus, vejam que ele jantava, comia com ladrões, salteadores, né? A mulher que chega aos seus pés acusada de traição para ser apedrejada, no final ele diz, vá e não peques mais. O paralítico de Betesda, ele diz, não peques mais para que não suceda coisa pior. Vejam que Deus vai deixando para lá algumas vezes os nossos erros. Mas chega um ponto e diz, não, calma aí. Calma aí. Os deixa para lá, que eu sempre digo, né?
aflições muitas vezes, tribulações também que vêm, para você enraizar, para que a tormenta lá na frente não derrube. Esta é os deixas para lá de Deus, que muitas vezes vem afrontas contra você e você pensa que Deus não age, porque Deus não faz alguma coisa. Não, Ele está deixando você criar raízes para lá na frente, você ter testemunho, ter raízes profundas para vencer batalhas. É isso, os deixas para lá de Deus. Então você que está me assistindo, pode ver que Deus mudou a história de homens e mulheres da Escritura Sagrada, com suas falhas e erros. Nós, com nossas falhas e erros, estamos sendo todos os dias transformados pela Palavra de Deus. Você que está me assistindo, que pensa que a tua vida não dá mais, não tem mais jeito, tem. Você mulher, você homem, você criança, você jovem, tem jeito para a tua vida. Não desista. Deus está vendo tudo. Deus está olhando o teu sofrimento. Ele sonhou para todos nós coisas boas. E Ele quer fazer. E Ele vai fazer. Se você permitir. Ele é um Deus amoroso. Ele faz tudo o que queremos e muito mais. Às vezes deixamos nas mãos de Deus coisas grandes, propósitos enormes. Se esquecemos que Ele também age nas mínimas. Ele está interessado em ajudar nas mínimas coisas também. Não só nas enormes, nas coisas terríveis. Um grande pecador, ou um pecador pequenino, que é pecadinho de nada. Deus tem contemplado tudo. Amém? Há tempo para você. Como houve para mim e para tantos que se entregaram, erguer suas mãos. Jesus me transforma, me renova, sou falho e preciso do arrependimento. Senhor Deus de poder e glória, aqui estamos nessa tarde, mais uma vez, nesse local em que esse vídeo foi feito. Essa pessoa que está me assistindo, se ela não se entregou a Jesus, que ela se entregue agora, erguendo suas mãos comigo, pedindo para escrever o seu nome no livro da vida. Pai querido, Pai amado, também aquele, Senhor, que está firme no Senhor, que continue firme. Não olhe para a direita, para a esquerda, mas para o Senhor, autor e consumador de nossa fé. E aquele que desviou-se do Senhor um dia, aquele que foi tempo e morada, e ainda é, porque o Senhor habita num cantinho ali. Que no Antigo Testamento, o próprio Davi diz: não retires de mim o teu espírito. Hoje Ele habita, faz morada em nós. Você que deixou desses caminhos, volte, volte. Deus quer que você volte. Deus manda lhe dizer: há tempo para você também. Os deixas para lá que o Senhor tem deixado. Às vezes que você pensa que Ele não tem agido, Ele está agindo, esperando você criar raízes, porque Ele sabe que se Ele não deixar você criar raízes agora, você irá cair lá na frente. Ele sabe disso. Os vendavais que muitas vezes vêm sobre a tua vida não vão te derrubar se hoje você suportar, criando raízes, firmado na rocha que é Jesus. Deus de poderes e glória, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nos deu mais uma vez essa tarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus.